quem queria saber de Queiroz era blogueiro de esquerda, não era Ministério Público nem autoridades do Rio. Eu vi ele abandonado, sozinho, sem dinheiro e com câncer. O que foi que eu fiz demais? Emprestar uma propriedade para que uma pessoa não fosse assassinada e pudesse curar do seu câncer dignamente? Esse foi meu ato. Salvei o presidente, salvei o Brasil, e todo brasileiro não tem ideia do que eu fiz, porque eu fui vítima de fake news, com aquela campanha midiática assassina para destruir minha imagem e minha reputação. Mas eu não me importo, porque eu fiz isso por idealismo e amor ao Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros, e eu vou combater o socialismo, o comunismo e a esquerda até o fim, e vou vencer. Então essa é a história, Leda. Desculpe eu me alongar, mas é difícil falar 3 anos de terror em 10 minutos. Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, na Avenida Paulista, e a minha vida inteira fui criado aqui, paulistano. E essa família é de origem árabe? Libanês, sou filho de libanês. Mãe, pai, avós, todas as gerações do Líbano. Do Líbano, eu também. Ah, Me diz uma coisa, e aí você sempre foi religioso, sempre acreditou em Deus, ou só depois da doença? Não, sempre eu fui super religioso, porque meus pais são super religiosos, e eu nasci e cresci vendo os valores da minha mãe e do meu pai, que é fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, ajudar, e eu cresci vendo a minha família. A minha mãe, para você entender, ela estudou em convento, ia ser freira. Saiu, casou e teve um homem só a vida inteira. E é uma mulher mais religiosa do mundo. Ela reza muito, ora muito, super religiosa. Então, eu fui criado e estudei no Santo Américo, colégio de padres. Só estudava menino, não podia ter menina. Então, eu fui criado com padrões religiosos, valores do bem e de fazer o bem muito fortes, muito fortes. E vi minha família fazendo bem. Então, eu sempre fui muito espiritualizado, sempre fui um sensitivo, eu tenho esse dom de sentir. Eu olho para as pessoas, de eu bater o olho, eu já sei com quem que eu estou falando, quem é do bem, quem não é, quem é falso, quem é traidor. E sempre fui muito sensível. Nossa, então você deve aconselhar muito o presidente Bolsonaro, porque ele tem muitas histórias, né, de traição por perto dele. Né? Ele é um homem traído permanentemente, ele é traído por muita gente, inclusive... Você encontra alguma explicação para isso? Tem uma explicação, assim, sei lá, espiritual, alguma coisa assim? Eu acredito e sinto, eu que estou próximo ao presidente quase que todo dia, vivo ao lado dele, vivo o sofrimento dele. Eu vejo quanto aquele homem sofre, mas sofre mesmo, por amor ao Brasil. Aquele homem vive para ajudar os brasileiros e o Brasil. Ele quer o Brasil seguindo o caminho da América, ele quer acabar com a desigualdade social. O presidente Bolsonaro quer acabar com a pobreza. O presidente Bolsonaro quer baixar os impostos, quer valorizar os empresários. O presidente Bolsonaro quer segurança pública. O presidente Bolsonaro quer ver o Brasil acompanhando os Estados Unidos, não a Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte. O presidente Bolsonaro é um herói para o nosso Brasil, mas, infelizmente, é massacrado pela mídia. Por quê? Porque quando ele entrou, ele cortou os patrocínios do governo federal às televisões. A Globo, por exemplo, recebia 6,2 bilhões ao ano do governo de Lula e do PT. Com a chegada de Jair Bolsonaro, de 6 bilhões, eles foram para 200 mil reais. Dá para entender o porquê de tanta perseguição e fake news contra o presidente, contra o ASEF, contra os filhos do presidente. Então, o presidente causou um prejuízo financeiro muito grande aos meios de comunicação e à imprensa nacional. Por isso, ele se tornou alvo. Bom, eu acho que existe uma guerra espiritual. Acho, porque eu estou lá dentro, eu vejo, não é normal as coisas que acontecem. É o mal contra o bem. Existe uma guerra do mal contra o bem. Esse país estava à beira de um precipício, de uma... Quando você mencionou aqueles episódios, a morte da Marielle, a acusação do Adriano e até um provável assassinato do Queiroz, você atribuiu isso à sua experiência como advogado, ou à sua intuição, ou à sua sensibilidade assim, espiritual? Não, essas questões foram pura advocacia, trabalho de campo mesmo. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu fiz o meu trabalho lá, eu tenho relacionamentos no Rio de Janeiro, e o que eu estou falando aqui foi apurado, com 100% de certeza, e pessoas sabiam disso. Para a senhora ter uma ideia, eu sei que quando você conta a história dessa
magnitude, para quem não é do ramo, para quem não entende da segurança pública e das máfias que dominam o estado do Rio de Janeiro e do quão perigosas essas máfias são, pode parecer um pouco exagerado. Eu tenho uma entrevista com a jornalista Camila Matoso, que hoje é diretora da Folha de São Paulo, em Brasília, e eu tenho gravada, porque a gente faz entrevista gravada, eu com os jornalistas, né, nas duas pontas, com toda a transparência. Está gravado eu dizendo: Camila, vão matar o capitão Adriano, vão assassiná-lo, vão plantar uma arma fria e vão dizer que ele reagiu. Pelo amor de Deus, publique uma matéria. Vocês têm obrigação, jornalista, de salvar uma vida. 5 dias depois que eu falei, está gravado, capitão Adriano foi executado após ser torturado. Mas por quê? Só para a senhora entender, Leda, existem fotos e filmagens da marca de graves torturas no corpo do capitão Adriano, do Rio de Janeiro. Os tiros foram de cima para baixo, de baixo para cima. É uma farsa das autoridades da Bahia falar que aquele homem sozinho, de chinelo de dedo e um short, resistiu contra 40 policiais. Assassinaram o capitão Adriano. Mas por quê? Iriam assassinar. Porque o capitão Adriano, enfim, haviam vários interesses. E nós apuramos depois os vários. Eles iam matar o Adriano, mataram e iam matar o Queiroz. Aí eles iriam dizer que o Queiroz foi morto a mando de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro para uma suposta queima de arquivo da questão das rachadinhas, que é uma mentira e uma farsa. E aí iriam jogar todos contra a família e o inquérito. Para a senhora ter uma ideia, já estava armado testemunhas falsas que iam ser plantadas, a imprensa ia vir em cima, eles iam literalmente derrubar um presidente e seu filho, o senador, com a falsa acusação de homicídio. Olha a gravidade. Imagina se a senhora é um advogado, como eu. A senhora tem dados concretos. Quando eu digo dados concretos, era informação do Palácio da Guanabara, de altas autoridades do Rio, de membros da Polícia do Rio. Eu tenho 29 anos de advocacia criminal. Quando falam, e eu sei quem fala, eu sei o que é uma fonte segura e o que não é fonte segura, eu fiz todo um trabalho de meses e descobri tudo aquilo. Para a senhora entender, tudo que eu falei aconteceu. A única coisa que não aconteceu foi a morte de Queiroz, porque, felizmente, ele estava em Atibaia, em trânsito entre Rio de Janeiro, Atibaia e São Paulo, cuidando da sua saúde. Então, essa é o breve resumo da história de Queiroz, mas a senhora saiba que o que eu fiz foi para o bem do Brasil e eu não fiz absolutamente nada de irregular ou de errado. Apenas servi com lealdade ao meu cliente. Além dos valores conservadores que você defende, o que mais que você pretende defender na Câmara dos Deputados se você for eleito? Bom, vamos lá. Agora é o seguinte. 18 anos em Brasília. Fui e sou advogado de inúmeros políticos, que por ética eu não vou dar o nome aqui agora. Inúmeros senadores, deputados, governadores, 18 anos. Conheço a política e as entranhas do poder como poucos conhecem. Após 18 anos de entrega, chegou a hora, eu falei, não aguento mais. O que startou, para mim, a minha prioridade 1, segurança pública. Eu não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, Leda. Aqui em São Paulo... Eu tô morando aqui em São Paulo. Ah, sorte a sua que você está morando em São Não, Paulo. Bom, São Paulo também não está muito lá essas coisas, não. Eu ia falar de São Paulo. Aqui em São Paulo está morrendo... Está melhor que o Rio um pouco. Onde a gente vive está melhor, né? Eu não sei a cidade, eu saio muito pouco aqui em São Paulo. Bom, o Rio eu conheço... Eu morei 40 anos no Rio, em frente à Rocinha, então eu conheço bastante bem. O Bolsonaro, inclusive, a primeira entrevista que ele me deu na minha casa em São Conrado, entendeu? Ah, que beleza. Ainda candidato. E na hora teve um tiroteio na Rocinha, bem na hora da nossa entrevista. Então, isso tudo está no YouTube, não é uma invenção minha. Ah, que legal. Está no meu canal essa entrevista, e ele comentando os barulhos e tal, os tiros e os fogos e tal. Então, eu conheço bem, sei que o Rio realmente está pior. O Rio está sempre pior, né? Porque tem mais... Eu não sei se está pior, não. Eu acho que é diferente. São violências diferentes. São Paulo está tão ruim quanto o Rio. Eu quero falar para a senhora. Está tendo em São Paulo uma pandemia de assaltos, roubo à mão armada,
atrás de relógios e celulares. Agora, o que a senhora não sabe, e a grande imprensa não fala, porque eles só servem para bater no Jair Bolsonaro, na família Bolsonaro e no doutor Wassef, como eles gastam a munição para falar de Wassef, acabou de sair uma matéria agora no Globo, inclusive. Estou no jornal Globo agora, fui entrevistado pelo The Washington Post há um dia atrás, hoje eu dei entrevista no Estadão. A imprensa só foca no Wassef e nos Bolsonaro, mas não fala dos brasileiros que estão morrendo 1 por hora aqui em São Paulo com um tiro na cara. Porque os marginais de motocicleta, capacete, que é o disfarce natural, fingem ser entregadores de iFood. Eles param no carro, apontam a arma na cabeça de mulheres, idosos e pessoas e, após subtrair os bens, estão atirando para matar pelo prazer de matar. E isso eu acho que nem no Rio está acontecendo. Só no Jardim Europa, Itaim Bibi, os 2 bairros mais nobres e caros de São Paulo. Nós estamos falando de Jardim Europa, a casa mais barata ali começa a 30, 40 milhões de reais. A casinha mais barata. Lá está morrendo 1 a cada 2 dias. Vou conseguir um relatório da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, e vou entregar para a senhora. Então, o neto do jornalista Luciano do Vale foi assassinado no Jardim Europa após ter o seu celular roubado e não reagiu. Um jovem na rua Oscar Freire, ao lado do Hotel Emiliano, foi executado com 2 tiros no peito, covardemente morreu. Agora, 1 semana atrás, assassinaram um médico que estudou sua vida inteira para salvar vidas. Não reagiu e foi executado. Mas sabe o que parece? Se morrer 1 de cada vez, pode morrer à vontade, desde que seja 1 de cada vez, porque a imprensa não se importa. A imprensa não vai fazer cobertura. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!